E a gente fala agora sobre um assunto muito importante, que requer bastante cuidado e delicadeza ao ser tratado. Esse mês de setembro é todo dedicado à prevenção ao suicídio. Infelizmente, um problema que atinge mais de 13 mil pessoas, tiram a própria vida, isso por ano. A gente está falando só de Brasil. É a principal causa dessa situação tão grave, é a depressão. Um mal que aumentou, inclusive, nesse período de pandemia. Um quadro de transtorno mental que vem sendo diagnosticado com cada vez mais intensidade. Muito cuidado a esses sintomas e sinais. A pandemia de coronavírus fez disparar os diagnósticos de depressão, doença que é a principal causa de suicídio. Quem explica é a psicóloga Daniela Terada, gerente de saúde mental da Secretaria de Saúde de Rio Preto. Estamos passando, na realidade, um período difícil com a pandemia da Covid-19, então várias pessoas perderam qualidade de vida, estão em sofrimento. Então é importante buscar ajuda, que não é frescura, são coisas sérias, fazem parte do bem-estar e da funcionalidade das pessoas. Elas precisam cuidar da saúde mental. Essa mulher de 35 anos, que não quer se identificar, chegou há 6 dias ao Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes após tomar 50 comprimidos de calmante. Essa não foi a primeira vez que a recepcionista, que trabalha na área da saúde, atentou contra a própria vida. Em 2019, ela chegou a cortar os pulsos. Da primeira vez, ela conta que o motivo foi um assédio moral e da segunda, a morte do pai por Covid-19. Eu não quero mais essa vida, eu não tenho sentido mais para mim viver. Você tá entendendo? A dor é tão grande, tão grande. A dor na alma? É dor na alma. A dor você não aguenta mais viver, você não quer isso mais. E é muita gente que tá passando por isso. É muita gente. Lá fora, é muita gente. O provedor do hospital psiquiátrico único que atende pelo SUS na região explica que a unidade não tem sido tão procurada como deveria, apesar de contar com boa estrutura, desde o acolhimento na emergência. A procura por nosso atendimento ainda não é a que nós consideramos que fosse a ideal. Talvez por falta de encaminhamento, por falta de divulgação do nosso trabalho. Então nós temos condições sim de ajudar a quem precisa, principalmente na parte de escutação, que é o mais importante. Então, urgência e emergência pelo SUS, as pessoas podem procurar diretamente? Podem procurar diretamente. Nós vamos atender com o maior carinho, com a maior atenção e com Jesus no coração, que é o mais importante. Se passou pela UPA, eles serão encaminhados para o hospital. Se não houver condições de passar pela UPA, o desespero for muito grande, procure diretamente o hospital. É só chegar na nossa recepção que será encaminhado para o atendimento psicológico, psiquiátrico e medicamentoso. Mas você sabia que pode procurar atendimento para a saúde mental perto da sua casa? Em São José do Rio Preto, todas as unidades básicas de saúde contam com um psicólogo de referência. Rio Preto conta com 7 unidades CAPS, sendo 3 deles infantos juvenis, 2 CAPS álcool e drogas e 2 CAPS adultos. No site da Secretaria de Saúde, a população vai encontrar o endereço, bem como o telefone, horário de atendimento, em que ela pode estar acessando esses equipamentos. O provedor do Hospital Psiquiátrico também destaca a importância do CVV, Centro de Valorização à Vida. A ligação para o 188 é gratuita. É o mais indicado nessa fase que a pessoa está totalmente desequilibrada, desmotivada, que está com tendências realmente para cometer o ato. Então é necessário que haja mais atendimentos nesse sentido. Os serviços de escutação, que são importantes nas igrejas, nos centros espíritas e em todos os lugares. Pastores, padres,
tem muita condição de dar esse suporte para as pessoas nesse momento de grandes dificuldades. É catastrófico, a quantidade de suicídios nos assusta. Então nós temos que dar maior ênfase a essa população, um atendimento melhor, um atendimento mais rápido, mais urgente. O curta-metragem Pêndulo, produzido por Alexandre Stevanato, vai estrear na próxima semana em uma universidade de Rio Preto. O cineasta conta que a ideia de um filme sobre depressão e suicídio é antiga, mas foi impulsionada durante a pandemia. O Pêndulo é um filme que fala sobre depressão e suicídio e ele aborda exatamente essa sensibilidade, né? Esse lado muito depressivo pelo qual as pessoas estão passando realmente. E ele conta a história da Regina, que é uma mulher que perde o marido para o suicídio. Eu não cuidei dele direito. Eu não vi o que estava acontecendo. Ninguém viu, Regina. Só queria sumir. E depois de 3 anos, ela ainda não conseguiu digerir o luto dessa perda e ela também não vê mais, ela não consegue seguir em frente. Só que ela tem ali a ajuda do Rui, que é um amigo do casal, agora um amigo dela, que está ali para estender as mãos para ela e tentar levantar ela, fazer com que ela saia aí do fundo do poço. Ajuda! Essa é a palavra-chave, como destaca a própria paciente que entrevistamos. Vai no vizinho, pede ajuda pro vizinho, pede o vizinho falar, conversar, entendeu? E agora você tem esperança de sair dessa? Eu tenho esperança porque eu tenho uma filha lá fora de 14 anos, eu tenho um marido, tadinho, que me ajuda muito. E é isso, né? A gente tem que se sustentar ou nos sustentar naquilo que nos edifica, naquilo que nos promove e provoca, né, aquele sentimento de luta, de viver. É isso que a gente tem que fazer, né? E é importante a gente dizer uma coisa, durante muito tempo, a própria imprensa não falava de suicídio, porque encarava aquilo como uma forma de talvez estimular outras pessoas. Não, tem que ser encarado frente a frente, olho no olho, para conversar, para tratar. Foi colocado aqui pela reportagem do Egberto que a gente tem que buscar ajuda. Mas muito cuidado com quem você procura para ser ajudado, porque muitas vezes a pessoa com quem você desabafa no momento de depressão não é a pessoa ideal, não é a pessoa que quer o seu bem, só vai te provocar uma revolta ainda maior no coração. Foi muito bem colocado aqui pelo provedor, ali que participou da reportagem, o Décio, né, falou com muita propriedade. O trabalho psicológico é muito importante, terapêutico, existem muitos profissionais que fazem isso com excelência, mas a gente tem as igrejas e seja ela qual for, qual denominação você se enquadra, busque ajuda, porque muitas vezes os locais funcionam como um pronto-socorro da alma e eu não tenho vergonha e não digo com nenhuma hipocrisia. Quando o Espírito Santo toma conta da pessoa, ela não tem mais tempo para pensar nisso, né? Ela não tem mais, ela está feliz, então tudo isso passa talvez com mais agilidade, mais facilidade do que aquele trabalho, aquele tratamento longo nos consultórios. Então procure, não sinta vergonha, faça isso. É a tua vida, é a vida de quem você ama. E falando desse filme aqui, que toda informação é bem-vinda, o filme Pêndulo será exibido na unidade 3 da Unirp, tá bom? Que fica na Avenida Roberto Marinho, número 1163, tá bom? 1163, no Jardim Veneza, em Rio Preto, no dia 21 de setembro, terça-feira que vem, tá bom? Então tem um instrumento, um mecanismo bem bacana para você conhecer ainda mais esse mal que atinge tantas e tantas pessoas. Serão 2 sessões, uma às 7 e outra às 9 horas da noite. E se você percebe esses sinais na sua casa, ajude quem está precisando.